Amém. Podem sentar, meus irmãos. Boa tarde a todos. Batata, meu filho, aí onde você está, não dá para eu lhe ver. Você tem que ficar em algum lugar que eu consiga lhe ver. Isso. Porque vocês sabem que o Náutico está jogando com o Sport e eu preciso saber do resultado, né? Não é assim que a gente consegue ficar aqui com o coração integralmente aqui quando tem uma final de campeonato acontecendo, né? E aí eu fico olhando para a Batata porque eu confio nele. Ele vai ficar me dizendo o resultado. Porque tem uns cabas que fica querendo me atrapalhar aqui e fica mandando fake news para mim. E é vivendo e aprendendo. Esse negócio de fake news é um negócio que é relativamente recente para mim. Eu não me lembro de, há muito tempo atrás, eu me preocupar com fake news, não. As pessoas informavam as coisas e a gente acreditava. A gente lia, acreditava no que estava lendo. E agora não, agora é um negócio de fake news, a gente não sabe o que é verdade, tudo se espalha numa velocidade muito grande. Todos os dias eu vejo, e eu imagino que vocês vejam também, nos grupos de WhatsApp, alguém postando alguma coisa e alguém vem sempre dizer é fake, tem tal lugar que é fake. Todo dia eu vejo, não sou muito de participar de grupos, mas todas as vezes nos grupos, os poucos que eu entro para ver, sempre aparece alguém botando alguma coisa e alguém dizendo que é fake. E isso não é restrito a uma ideologia política só, ou um lado só, não. Todo mundo mexe nesse negócio, é uma peste esse negócio de fake news. No mundo da tecnologia, ou melhor, no mundo da informação, na era da informação, as pessoas conquistam eleições, conquistam seguidores, conquistam relevância, ganhando uma batalha virtual via fake news. Independente de ser verdade ou não, as pessoas informam, e no que informam primeiro, ganham, porque as pessoas normalmente acreditam naquilo que é informado. E até aí, ok, não tem nada a ver com sermão, com coisa de Deus, isso. Mas um dia desses eu vi uma pessoa, eu estava vendo um debate, e nesse debate tinha um camarada que se dizia cristão e que estava debatendo. E o debate não tinha nada a ver com cristianismo, não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver com Bíblia. O debate era outra coisa completamente diferente. E esse camarada não estava indo muito bem no debate, não. Ele não estava, os argumentos não eram muito fortes. E já ouviu falar que quando o camarada não consegue ganhar na competência, ganha no grito? Então esse camarada nesse debate não conseguia discutir com o seu oponente e ele me saiu com essa: você não sabe de nada porque você não é cristão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa hora eu me arrepiei todo, fiquei morrendo de vergonha, fiquei triste, porque o camarada lançou João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, num negócio completamente fora de contexto, citando palavras sem ter a menor ideia do que significam. Aquele camarada não tinha a menor ideia do que era a verdade e muito menos daquilo que a gente precisava ser liberto. Porque também a questão da liberdade é outra, que hoje a gente fala muito, é liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica, a gente fala muito de liberdade, e esse texto fala que a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta, e é importante que a gente saiba o que é ou quem é a verdade e daquilo que a gente precisa ser liberto. Então, meus objetivos hoje nessa mensagem é ensinar esse contexto, ensinar exatamente o que Jesus estava falando, refletir e proclamar essa verdade que liberta e, sem dúvida nenhuma, hoje, aqui à tarde, experimentar a libertação. Amém? Então, vamos orar. Curve sua cabeça e vamos orar para que seja assim. Senhor, nós estamos aqui reunidos confiando na Tua graça abundante sobre nós. Tua graça que é em nosso favor para a liberdade, para que sejamos verdadeiramente livres. Abre a nossa mente, cuida, Senhor, do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de todas as maneiras, Senhor, fala conosco, integralmente, ao nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, que todo o nosso ser esteja cativo a Ti agora. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, no capítulo 6 de João, a gente está lendo João 8, do 31 ao 34. Mas como eu quero ensinar a vocês o contexto de onde saiu essa grande frase de Jesus, no capítulo 6, Jesus estava pregando a verdade. Ele disse que era o pão vivo que desceu do céu, e a turma não gostou de ouvir a verdade. As multidões que seguiam Jesus, logo após a multiplicação dos pães, as multidões não gostaram de ouvir verdades que Jesus estava pregando e foram embora, abandonaram mesmo. João 6 diz isso, as pessoas abandonaram Jesus, não queriam mais seguir Jesus.
E Jesus deixou elas irem, viu? Tem gente que pensa que Jesus fica mendigando fé dos outros, mas Jesus deixou o povo sair e Jesus fez mais. Jesus virou para os 12 que estavam ali com eles e disse assim para eles: e vocês também não querem não? A multidão está indo embora, vocês não querem não? E aí Pedro, representando os 12, vem também com uma frase muito linda: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós não vamos para canto nenhum. As multidões podem ir, mas nós vamos ficar aqui porque nós somos seguidores. Isso acontece lá em João 6. Treta, controvérsia grande no ministério de Jesus em João 6. Aí chega João capítulo 7 e tem outras controvérsias que eu não vou nem contar tudo porque o capítulo é grande. Mas a gente gosta muito de contar as histórias de amor, as histórias de milagres de Jesus, mas esse capítulo 7 é cheio de controvérsia, cheio de briga, cheio de mimimi. E a turma queria prender Jesus, só não prenderam Jesus no capítulo 7 de João, porque os guardas quase se converteram. Eles não tiveram coragem de prender Jesus, a verdade é essa. Os fariseus perguntaram: não vamos prender não? Eles disseram: rapaz, mas ninguém fala feito esse homem. E aí os chefes dos fariseus, os sacerdotes disseram assim: vocês vão se converter também? É possível? E os guardas não prenderam Jesus por conta disso. E aí chega o capítulo 8, que é esse capítulo de onde vem essa grande verdade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse capítulo 8 começa com uma história mais linda do mundo, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que os fariseus queriam testar Jesus. Jesus estava no templo ensinando, e eles chegaram com uma mulher pega em adultério. E citaram para Jesus, como se Jesus não conhecesse a lei de Moisés, e disseram: a lei manda apedrejar. E o Senhor vai dizer o quê? E a Bíblia diz que Jesus estava ali escrevendo na terra, ninguém sabe o quê. Eu fico querendo imaginar que Jesus estava ali escrevendo na terra Náutico 1, Sport 0, mas não foi isso, né? Jesus estava escrevendo qualquer coisa que a gente não sabe. Mas aí quando Jesus levanta, ele vem com essa palavra de sabedoria que séculos passam e a gente se maravilha. Quando Jesus olha para todo mundo e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E não ficou ninguém, um a um foram saindo. Jesus chega junto da mulher e disse: cadê os que te condenavam? Ninguém te condenou. Os que te acusavam, ninguém te condenou? E ela disse: não, ninguém te condenou. Jesus vem e diz: eu também não te condeno. E aí termina dizendo: vai e não peques mais. Esse é o contexto de João capítulo 8. O contexto de Jesus perdoando, não condenando e dizendo para aquela mulher: vá e não peques mais. Pronto, agora que vocês entendem o contexto, vamos ler os 4 versículos de novo, analisando versículo por versículo o que é que Jesus estava querendo dizer em João 8, de 31 a 34. E a gente começa com o 31. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Primeira coisa que a gente precisa notar aqui: Jesus estava falando para quem cria. Quem não cria já tinha abandonado. Jesus estava falando para aqueles que acreditavam em Jesus, nele. E aí diz: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, vocês só serão meus seguidores de verdade se permanecerem. O que diferencia um verdadeiro discípulo de um discípulo de boca, um verdadeiro cristão de um cristão nominal, um cristão que a gente chama por aí de IBGE, aquele que só vai responder na pesquisa que é cristão, mas o que diferencia um verdadeiro cristão de um que não é verdadeiro cristão é se permanecer na palavra. E todos nós conhecemos gente que começa crendo, não permanece, mas começa crendo. E começa crendo por muitos motivos. Às vezes porque foi atrás de um milagre e recebeu. Às vezes porque precisou de um consolo e recebeu. Às vezes começou crendo por uma superstição. Às vezes começou crendo por medo de ir para o inferno. Ou qualquer outra razão. Muitas pessoas começam a crer, mas não terminam crendo. Não permanecem crendo. E essas pessoas, segundo Jesus, não são verdadeiros discípulos, porque os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem. Só então vem a famosa frase do versículo 22. Ou seja, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos de verdade, não de boca. E então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
Observe, é liberto quem conhece a verdade quem é verdadeiro discípulo, e é verdadeiro discípulo quem permanece na palavra, que é Jesus. Ou seja, irmãos, a verdade não é um fato, não é um acontecimento, não é algo que existe um aqui e outro ali. A verdade, ontologicamente falando, é um homem, é Jesus Cristo. Ele diz no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No contexto teológico, no contexto da nossa espiritualidade, nós não discutimos o que é a verdade. Jesus é objetivamente a verdade que nos liberta. Se permaneceres na minha palavra, quem é a palavra? É Ele. O Evangelho de João começa dizendo assim: o verbo estava com Deus, era Deus, e o verbo se fez carne. Quem é o verbo que encarnou e se fez carne? Quem é essa palavra? É Jesus Cristo. Ela é a verdade, Ele é a verdade. As pessoas não entendem isso, é muito difícil, mas a verdade é Jesus. Pilato não entendia isso. Pilato se encontrou com Jesus e perguntou para o próprio Jesus o que é a verdade. Mas a verdade é Jesus. Todas as vezes que você ouvir esse verso de novo, 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, você pensa assim: conhecereis Jesus e Jesus vos libertará. Já começa daí. Sempre tira essa palavra verdade, bote Jesus. Você conhece Jesus e Jesus lhe libertará. E até aqui foi teologia, até aqui é tese, nada vai mudar na sua vida. Mas agora, os próximos versículos eu acredito que podem mudar a sua vida. Porque a pergunta importante vem agora: libertar do quê? Essa que é a grande questão. Tudo bem, Jesus é verdade. Tudo bem, Jesus me liberta. Mas Jesus vai me libertar do quê? As pessoas normalmente não acreditam que precisam de libertação. Ou ainda as pessoas que acreditam não admitem que precisam. Das duas, uma. Ou a pessoa não acredita que é escrava, vamos classificar. Ou a pessoa está na categoria daquela que não acredita que precisa de libertação, ou ela está na categoria de que ela acredita, mas não quer admitir para ninguém que precisa de libertação. Essa é a verdade. Isso era assim, ou é assim hoje, e era assim na época de Jesus. Na época de Jesus, as pessoas também não acreditavam ou não admitiam que precisava de libertação. Veja o versículo 33. O versículo 33 diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Em outras palavras, os judeus que criam em Jesus estavam dizendo assim: para que a gente precisa de libertação? Qual é a libertação que a gente precisa? Nós somos filhos de Abraão, nós somos judeus. Eu não vim do lixo para perder para basculho. Não, isso não foi ele que disseram, não, foi Gil do Vigor, eu me esqueci. Eles não acreditavam, não admitiam em hipótese nenhuma que precisavam de libertação. E ainda por cima era mentira. Veja, eles estavam fazendo de conta que a libertação era política, era diplomática, e a gente sabe que não era. Mas mesmo que fosse, era mentira. Ou seja, mesmo que eles acreditassem naquilo que eles estavam dizendo, que a libertação era de ser escravo politicamente, nem assim era verdade. Porque o povo judeu tinha sido escravo dos persas, dos babilônicos, dos gregos, e estavam naquele mesmo momento sendo escravo de Roma. Então, ou o cara não crê, ou o cara não admite de jeito nenhum que precisa de libertação. Esta é a realidade dos nossos tempos. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. Você crendo ou não nisso, querendo ou não, eu estou lhe dizendo, essa é a sua realidade. Nós não acreditamos que precisamos de libertação, ou então nós não admitimos em hipótese nenhuma que precisamos de libertação. E deixa eu dizer uma coisa a você. Repetindo, essas palavras foram ditas por Jesus aos que criam. Essas palavras não foram ditas por Jesus para quem não cria. E aí Jesus explica, o último versículo, o 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Mesmo os escolhidos, como os judeus, mesmo aqueles que se acham especiais. Tem uma turma de crente que se acha especial, né? Se acha mais importante do que todo mundo. Mesmo você que acha que é mais importante, que é mais amado, que é mais especial, que é mais crente, que é mais tudo, ainda assim, você precisa de libertação, porque você peca. E sim, meus irmãos, vocês pecam. E eu também. Não tem ninguém aqui que não peque e que, portanto, não seja escravo do pecado e que, portanto, em alguma medida não precise
todos os dias da libertação de Jesus, que é a verdade que liberta. Essa palavra é para mim e para você. Então, quando você ouvir de novo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aí você diz assim: eu conheço Jesus, e Jesus me liberta do meu pecado. Jesus não vai me libertar de qualquer outra coisa, da minha ignorância, não. Jesus vai me libertar do meu pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de João, João Batista diz isso. Não é do pecado dos outros. Tem crente que acha que esse versículo é para os outros. É para quem não crê. Ah, irmão, eu creio, você é ignorante. Conheça a verdade e a verdade vai libertar. Não é isso. Nunca mais utilize um versículo desse para um não crente. Isso é para mim e para você. Nós conhecemos Jesus que nos liberta dos nossos pecados. A nossa vida é continuar conhecendo a Jesus e continuar sendo liberto por Jesus. A gente canta aqui de vez em quando, eu sei que vocês não aguentam mais, nem eu, mas de vez em quando a gente canta aquela música que fala Yeshua, e ela, quero conhecer Jesus. Por que a gente fica dizendo que quer conhecer Jesus? Eu não já conheço Jesus, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, eu já conheço, tudo certo, mas a gente tem que continuar conhecendo a Jesus o tempo todo, porque eu preciso conhecer e preciso estar sendo liberto todos os dias da minha vida até que Ele venha. E a sua espiritualidade vai mudar quando você entender isso. Quando você entender que não está resolvido, que você precisa conhecer Ele mais e mais, que a sua alegria é conhecer Jesus mais e mais, e ser liberto todos os dias, a sua espiritualidade muda, a sua vida muda. E esse espaço aqui, o espaço do sermão, o espaço de culto, pode servir para muitas coisas, e a gente utiliza esse púlpito para muitas coisas, tem muitos temas importantes do cristianismo, mas a ideia principal é essa, é a gente expõe a palavra, que é Jesus, e a palavra nos liberta a todos. Mas você já notou que essa não é a expectativa? Se você perguntar a você mesmo, ou se você conversar com seus amigos, as pessoas não vêm para um culto, ou não acessam os milhares de sermões online que todo mundo acessa, para conhecer Jesus e ser liberto do seu pecado, não. Muita gente que está aqui e que está acompanhando pela internet ou que vai acompanhar depois, a gente chega e chega na palavra, ou num momento como esse de exposição da palavra, e a nossa expectativa normalmente é de receber consolo quando a gente está muito mal. A nossa expectativa é de receber encorajamento quando a gente está precisando de encorajamento, de milagre. Você faça um teste agora. Se você, agora, você que estão aqui não, mas você que estão aí na internet podem fazer isso, ou vocês depois podem fazer. Vá no chat do YouTube desse culto. Enquanto eu estou pregando, já teve alguém que entrou lá para pedir uma oração. Já teve alguém que não tem nem ideia de qual é o texto que está sendo pregado ou que está sendo feito, mas entrou ali só para dizer assim: ore para o fulano que está doente, ore para o ciclano, ore pelo meu marido, ore para o sei o quê. E está tudo certo. Eu faria também, aliás, eu faço também. Mas a pergunta é, quando nós nos aproximamos de Jesus, eu e vocês que cremos, qual é a nossa expectativa? Porque sim, Jesus nos dá consolo. Sim, Jesus nos encoraja, sim. Sim, Jesus opera milagre, eu creio em tudo isso. E eu acho que nesse espaço serve para isso também. Muitas vezes aqui eu preguei por consolo, e me preguei encorajando, e profetizei milagre, está tudo certo, eu não estou discutindo isso. Eu só estou dizendo que muitos de vocês só querem isso, e o principal não é isso. O principal é nós sermos libertos dos nossos pecados. Este é o principal do Evangelho. O Evangelho são as boas notícias de que o pecado não vai me matar eternamente, porque Jesus morreu e eu tenho a eternidade em vida com Ele. E isso acontece porque eu não pagarei mais o preço do meu pecado. Então eu não sei qual foi a sua expectativa, nem qual é. Mas eu estou orando agora para que a sua expectativa mude, a sua chave espiritual mude hoje. E você se aproxime de Jesus para ser liberto hoje. Liberta hoje. Essa semana eu conversei com um casal. Eu não faço nem isso, é raríssimo. Mas era uma pessoa muito amiga de um grande amigo meu, e ele pediu para eu conversar com esse casal online. Eu não faço quase nada online, imagine aconselhamento pastoral online. É péssimo, né? Mas eu conversei,
tinha um motivo, tinha um propósito específico, a conversa, e foi rápida. E eu fui conversar com um casal aqui da igreja. E conversa vai, conversa vem. E para agradar o pastor, as pessoas normalmente dizem isso, né? Ô Ivanzinho, quando você vai pregar, eu vou ver, viu? Quando eu sei que é você, eu vou lá ver. Elas acham que por alguma razão eu fico muito feliz com isso. E aí terminaram a conversa, tinha terminado o assunto, terminaram a conversa, o marido do casal disse assim, mas faz tempo que a gente não está acessando, a gente não está entrando online para assistir, porque a gente está com outras coisas no domingo. E eu já disse a ela, amor, a gente tem que guardar o nosso espaço no domingo, a gente, nem que seja no carro fazendo as coisas, mas a gente tem que ver o culto. A gente não pode correr o risco de jeito nenhum de não ver o culto para cumprir nossa obrigação. Isso ele disse para mim. E eu não estava com tempo nem paciência. Mas se eu tivesse tempo ou paciência, eu teria alongado, a meia hora esse gabinete pastoral, para dizer assim, tu vai para o culto para cumprir tua obrigação? Tu vai acessar o culto porque é uma obrigação? Como é isso? Porque se tu não vier para o culto, Deus não vai te abençoar? Porque se tu não acessar o YouTube, vai acontecer alguma coisa? Mas irmãos, isso é o que pensamos. É assim que pensamos. E aí eu me animei mais ainda para essa pregação. Eu estava orando, Deus, eu vou pregar o que domingo? Mais ainda, porque eu disse, não, vocês estão aí online, vocês estão aqui presencial, nós estamos aqui, porque aqui nós louvamos ao Senhor, nos encontramos com Ele na Eucaristia, ouvimos a sua santa palavra para sermos libertos dos nossos pecados. Você não está aqui para cumprir uma obrigação, você está aqui para pedir a Deus o perdão dos seus pecados, e quero dizer um negócio lindo, Ele dá de graça. Mas esse é o objetivo. E Jesus fazia isso, ele curava, ele consolava, ele encorajava, mas ele dizia, vá e não peques mais. Proclamação do Evangelho é para que a gente cresça, não para que a gente seja passivo, cumprindo alguma obrigação. Se você quiser crescer espiritualmente, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa palavra. Porque não tudo, eu sei que não tudo, mas muito do seu sofrimento que você pede oração, muito da sua dor que você precisa de uma intervenção de Deus, muito é consequência do seu pecado, muito. E se você confessar o seu pecado, ouvir que Jesus liberta do seu pecado, e ouvir Jesus dizendo vá, mas não peques mais, e você mudar de comportamento, você vai experimentar muito menos dor, muito menos sofrimento, muito menos mão de obra, porque Jesus sabe o que está fazendo quando diz a você, vá e não peques mais. Muita da gente que está aqui sofrida, doída, e que diz para mim, pastor, ore por mim, eu estou muito mal. Se tivesse ouvido a voz de Deus antes dizendo, vai e não peques mais, talvez não sofresse tanto. Porque o salário do pecado é a morte. O sofrimento é a consequência, não todo o sofrimento, mas muito sofrimento é consequência direta dos nossos pecados. A gente vive não de acordo, a gente vive em desconformidade com o manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Então o Evangelho vem e não ataca o sintoma, ataca a causa. E qual é a causa? O pecado. Desde sempre foi assim. No Éden, o pecado entrou no mundo e virou a causa do nosso sofrimento, e o Evangelho então ataca a causa que é o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você de verdade, eu tenho empatia com a sua dor, eu tenho empatia com o seu sentimento, mas agora eu não quero falar da sua dor e do seu sentimento, porque ela é só o sintoma, eu quero atacar a causa. Eu não estou me preocupando muito com a sua febre, eu estou me preocupando com a infecção que está causando a sua febre. Então não ache que eu sou um camarada sem empatia, que não estou preocupado porque você está sofrendo, porque está chorando, porque tem doença, porque tem desemprego. Eu sei que isso dói, eu sei que isso é ruim, mas o Evangelho veio agora para ir no carnegão e na causa disso tudo, que é o meu e o seu pecado, os quais Jesus nos liberta. Eu me preocupo com o que você sente, mas hoje, mais do que o que você sente, é como você crê e vai decidir a sua vida, porque hoje é uma tarde de vai e não peques mais. Hoje é uma tarde de ouvir, seja liberto pelo poder do Espírito Santo.
Ouça isso, meus irmãos, olha, casamento destruído, família despedaçada, saúde comprometida, muita coisa disso é sintoma. A raiz é o pecado. Pastor, meu casamento está indo muito mal. 3 gabinetes eu vou saber que é o pecado. Pastor, eu estou indo muito mal com a minha saúde. 2 gabinetes eu vou saber que é o pecado. Se a gente começar a olhar para a nossa vida, e em vez de olhar só os sintomas e as consequências, se nós olharmos para as causas e as nossas dores, vamos ver que são pecados, muitos deles sequer confessados, e que nos causam tanto trauma e tanta dor. Mas hoje isso vai começar a mudar. Todo tipo de vício, todo tipo de trauma, todo tipo de expectativa frustrada, pecados escravizadores, que são pecados que nos fazem ser literalmente escravizados, porque não permitem que a gente tenha escolha. Coisas que começou como pecado e hoje em dia a gente não tem mais nem poder sobre isso. Porque não adianta eu chegar para um viciado em qualquer coisa e dizer simplesmente queira, porque agora já não depende mais nem dele, porque não é a força de vontade dele mais que vai resolver. Não adianta eu dizer para um viciado em bebida, em droga, em sexo ou qualquer coisa, porque agora isso já o escravizou. É mais do que simplesmente a vontade dele. Todo tipo de coisa dessa natureza que a raiz está lá no pecado e que agora tomou conta sistemicamente. E não era para ser assim, porque em Cristo nós temos libertação para tudo. Nós não estamos sozinhos. Cristo vivo e reina aqui para nos ajudar a nos libertar do desejo sexual promíscuo, da força química de um vício, de um DNA que vem que a gente não tem escolha, da nossa ansiedade, do orgulho que revela a nossa soberba. Cristo está aqui para nos libertar de tudo isso. E eu vou dizer a você, terminando já esse sermão, Deus e uma comunidade de fé como essa ou qualquer outra, podem lhe ajudar muito e vão lhe ajudar muito, lhe consolando no seu choro. Acontece comigo e eu vejo isso acontecer todos os dias. Deus e os irmãos de uma comunidade como essa ou outra qualquer vão lhe ajudar muito para curar as suas doenças físicas e emocionais. Eu creio nisso. Deus pode fazer milagres, mas a Bíblia diz que Jesus é a verdade que nos liberta da causa de tudo, que é o pecado. Todos aqui, inclusive eu, somos pecadores, mas Jesus não nos condena. Jesus nos absolve e diz a todos nós: vai e não peques mais. E antes de terminar, eu quero dizer a vocês que quando eu vou pregar, e eu estou com um texto no coração, ou um tema no coração, eu oro, e eu converso com as pessoas, com meus amigos, estou pensando em pregar sobre esse assunto. Eu sempre ligo para Marcondes, para Lilian, para Paula, para Uli, e a gente conversa. Eu quero pregar sobre esse assunto, o que é que vocês acham? E eu pesquiso. E aí eu fui pesquisar sobre pecado, porque tudo que eu queria dizer para vocês hoje é isso. Não pense que a causa é outra, a causa é o pecado. Jesus liberta disso. O sermão resume nessa frase. E eu fui pesquisar e eu vi umas histórias tão bonitinhas sobre pecado. Tão bonitinho. E quase que eu conto essas histórias aqui, porque eu fico com vontade de contar umas histórias bonitas. Eu gosto de contar história. E assim, eu não vou contar muito não, mas assim, vê mesmo, 2 histórias que até parecem meio antagônicas para mim. Uma história tão bonitinha, uma história de um camarada que uma vez comprou uma casa cheia de passarinho. Tinha assim umas 20 gaiolas com 20 passarinhos. E ele ficou com dó no coração, porque aqueles passarinhos estavam tudo presos, e ele tinha dinheiro mesmo, ele comprou, e depois abriu todas as 20 gaiolas, e disse para os passarinhos assim: foge, pode voar, vá para a liberdade, vá para a liberdade. E aí aconteceu que 19 passarinhos voaram e um ficou. E a jaula estava aberta, a gaiola estava aberta. E ele foi lá e disse: vá meu filho, voa e está livre, todos os seus 19 amigos já foram, só falta você. E ele não foi, e essa historinha terminava bem emocionante, dizendo que aquele não foi, porque estava acostumado com a gaiola, estava acostumado com a jaula, morria de medo, não sabia o que é que vinha lá fora na liberdade. E a história era para poder eu pregar de que tem muita gente que é preso no pecado, não tem nem coragem de se libertar do pecado, e a história ia continuar. Vocês sabem para onde é que ela vai. Eu achei bonitinha, quase que eu conto essa história. Aí depois eu li outra história, que eu também achei bonitinha, e quase que conto também. E eu estou contando, né? Acabei agora, estou contando mesmo. Nem ia, mas vou. E a história bonitinha era a história de um cachorro.
E a história do cachorro é o seguinte: um camarada chegou e viu um cachorro latindo, aí viu, e chegou e viu que o cachorro era de uma casa de família, e o cachorro estava dentro de uma casa pequena, aí o cachorro latia, e ele estava do lado de fora, achou o quê? Então o cachorro quer sair, porque pelo amor de Deus, esse cachorro não para de latir um minuto. Quando ele sobe no muro para ver o cachorro era um cachorro feliz da vida, cachorro que balançava o rabinho, que estava pulando, aquele cachorro que não ia fazer mal a ninguém, se ele fosse lá o cachorro ia brincar com ele, cachorro cheio de felicidade. E ele pensou consigo mesmo, ele disse: rapaz, que cachorro triste, porque ele está aí, feliz, mas esse é o mundinho dele, ele está aqui preso por esses muros dessa família aí, ele não sabe que é alegria mesmo lá fora, com a cachorrada da vira-lata. Se ele fosse livre desse muro aí, dessa família, ele ia saber o que era felicidade. E o dono do cachorro, imaginando essa conversa, disse: o cara ali não sabe de nada, feliz é ele, porque eu cuido dele, porque eu dou comida a ele, porque eu dou carinho a ele. Vê o rabinho dele balançando, pergunta se ele quer uma cachorrada lá fora, ele prefere o cuidar daqui da casa. E esse sermão que terminava com essa história, ia dizer assim: ô meu irmão, não fique preocupado com a lei, ou com quem está cuidando de você, se tem muro, se não tem muro, se você é proibido de ir para algum lugar, se tem que ficar aqui na igreja, meio que encercado, porque aqui você tem alegria, Deus cuida de você. E aí já viu para onde é que vai esse sermão também, né? Aí com essas duas historinhas, se eu boto ou se eu não boto, hoje de manhã, conversando com o meu gato em casa, eu conto a história do passarinho, conto a história do cachorro, e eu pensei que um dia, eu não vou contar história nenhuma, embora tenha contado, porque eu não estou preocupado com a gaiola que prende o passarinho ou que não prende. Hoje eu não estou preocupado com o muro da casa, que o cachorro está restrito a ela ou não, porque isso são coisas externas. O evangelho que eu vim pregar hoje para você, não é um evangelho do que as pessoas pensam de você, ou os limites que impõem a você, ou que você mesmo impõe a você, ou que a cultura impõe, ou que a sua mãe impõe. Eu estou falando de uma libertação que é de dentro para fora, que é independente de gaiola ou de muro. É uma libertação que vai mudar a sua vida, é uma libertação que pode transformar todo o seu destino, é uma libertação que diz que você pode ter problema, vai continuar tendo choro, mas de dentro para fora, você verdadeiramente será livre. Não importa se da gaiola fora, é livre. E meus irmãos, quem sabe o que eu estou pregando é porque experimentou essa liberdade de dentro para fora. Não estou preocupado com igreja, não estou preocupado com lei, não estou preocupado com o que a sociedade diz. Eu só estou preocupado em conhecer a Jesus, e eu sei que tudo que Ele tem para mim é melhor para mim. Liberdade de dentro para fora. Cada um tem uma situação, uma regra não vale para todo mundo. Mas eu vou orar agora, para que o Espírito Santo de Deus nos faça todos livres, de dentro para Ele. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por essa tarde, obrigado pela Tua palavra. Somos Teus discípulos, faz com que sejamos verdadeiramente Teus discípulos. Somos Teus discípulos, somos, Senhor, Teus discípulos. Faz com que permaneçamos na Tua palavra. Somos Teus discípulos, nos faz livres, de dentro para fora, de Ti para Ti, e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe vocês.